Falamos sobre a lua pré-natal, falamos sobre a lua do terceiro dia, mas estou trazendo agora mais um complemento que acho muito interessante para a gente compreender essa preparação da alma antes do nascimento. Você quer aprender um pouquinho mais sobre isso? Fique aqui comigo, porque esse é um tema que tem muitos elementos e geralmente não é muito trabalhado por muitos astrólogos, mas me acompanhe. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e já pode se tornar membro se o seu interesse for em aprender mais sobre técnicas da astrologia tradicional. A visão aqui do canal é sempre de astrologia tradicional, astrologia clássica, e na seção de membros, com mais de 100 vídeos exclusivos para os membros, temos abordagens variadas sobre as técnicas que aparecem nos clássicos da astrologia. Mas se você preferir aulas com planos de aula mesmo, um curso completo, eu tenho alguns na plataforma EAD aprenderastrologia.com.br, então você pode acessar por lá. Bom, eu falei para vocês nos vídeos anteriores dessa ideia da preparação da alma, na visão da lua, né? Utilizamos bastante essas 3 luas que são importantes no nascimento: a lua pré-natal, a lua da carta natal e a lua do terceiro dia, para você entender como é o fluxo da vida, no sentido do que a alma vem trazendo e como ela pode progredir, se ela tem indicações de prosperidade, de melhorias ou não. Mas pensando em como a alma se prepara para o momento da encarnação, temos alguns elementos adicionais. Então, vou trazer algumas questões que eu já abordei nos vídeos anteriores de uma forma muito rápida, somente para contextualizar. Eu disse a vocês que na astrologia tradicional, nós sempre pensamos num contexto de teoria das esferas, aliás, para toda astrologia isso tem uma relevância muito grande, e um pensamento de que tudo que existe no plano físico é formado a partir do mundo cósmico, do mundo celeste. Então, a ideia nasce ali no mundo cósmico, desce pelas esferas planetárias, se torna físico e passa a existir aqui no mundo terreno. Na questão da encarnação, da preparação da alma, eu disse para vocês exatamente isso, que a alma vem descendo pelo plano das esferas, principalmente conciliando com a visão neoplatônica, e a alma aguarda, atravessa o portal das fases da lua, né, nova ou cheia, que são as cisgias, as luas pré-natal, e aguarda um momento específico para encarnar no corpo físico e começar a existir no mundo terreno. Essa preparação, enquanto a alma desce do plano celeste para o plano físico, ela atravessa as esferas planetárias, pode ser entendida na astrologia tradicional natal, pegando a abordagem da astrologia natal, de várias maneiras. Uma maneira, que é uma mais citada, mas nem é assim tão popular, é o cálculo de uma carta que se faz para o momento simbólico da concepção do seu corpo, certo? Quando você começou a ser concebido, quando você foi concebida. Essa carta, ela é conhecida por vários nomes. Hoje, por exemplo, a gente conhece como o nome de carta pré-natal, carta da concepção, por exemplo, mas ela ficou conhecida também como carta da gestação e eu não gosto muito desse nome porque gera confusão. Algumas mamães que estão grávidas acreditam que essa é uma carta para entender o momento da sua gestação, quando não é. É o contrário, é o momento para entender a gestação da sua mãe, quando você foi conceber, tá? Então eu não gosto muito desse termo carta de gestação, mas eu já ouvi algumas pessoas abordando dessa forma. Lá no passado, como abordagem hermética é bem importante para a astrologia tradicional, essa técnica ficou conhecida como balança de Hermes ou trutina de Hermes. Hoje também essa técnica é utilizada para retificar o horário de nascimento ou para descobrir o horário de nascimento, que era mesmo um dos fundamentos principais desse trabalho lá no mundo antigo. Não se tinha registrado o horário de nascimento de todo mundo, então como descobrir qual era o horário correto do nascimento? Então se calculava a carta trutina de Hermes, balança de Hermes ou carta da concepção. Vettius Valens, por exemplo, que é um astrólogo helenístico ali do século II, cita bastante com esse nome, a carta da concepção, o momento da concepção. Então era comum se trabalhar com a carta da concepção em conciliação com a carta natal, porque há uma relação direta de posição da lua e do ascendente nas duas cartas. Mas em termos de cálculo, eu não vou trazer aqui na sessão aberta porque é um cálculo um pouco complexo.
embora exista uma posição de troca da lua natal para o ascendente da concepção e da lua da concepção para o ascendente natal, é preciso você ter ali o período exato da gestação, por exemplo, e é preciso também levar em consideração a fase da lua. Então, é uma técnica um pouco complexa, mais avançada, que somente os astrólogos mais avançados costumam utilizar. Então, eu não vou trazer em técnicas e também eu não consegui localizar um site que faça o cálculo online. Nos softwares tradicionais, como o SolarFire, o Janus, temos os cálculos, mas é preciso você ter acesso a esse software. Geralmente, os sites citam essas técnicas, mas eles não trazem os cálculos como o astro.com e nem o Astro-SIC. O Astro-SIC tem uma abordagem de retificação de horário de nascimento, mas é feito por meio das direções primárias, que é uma outra técnica, é outra coisa. Ele não usa a carta da concepção. Mas a ideia da preparação da alma pode ser investigada por essa metodologia. Utilizando a carta da concepção e fazendo essa comparação com a carta natal, você consegue entender o que a alma vem trazendo na descida dos planos, na descida das esferas, do mundo cósmico celeste para o mundo sublunar até antes da encarnação, e fazer a comparação dessa carta com a carta natal. Aí você consegue identificar quais são os temas mais importantes daquela vida. Depois você pode partir para o que vem depois do nascimento. Olhar a carta do 3º dia, do 7º dia, do 14º dia, até como eu falei para vocês que o Vettius Valens utilizava. Mas existe uma outra maneira muito mais simples de trabalhar com isso, e aí mesmo para quem tem conhecimento mais básico da astrologia, e é possível você ter um vislumbre desse momento preparatório da encarnação da alma. Qual é essa técnica? Na verdade, não é uma técnica, mas em todos os cursos de astrologia tradicional, você aprende todas as relações que os planetas têm com as coisas do mundo terreno. E uma dessas associações é associada ao período da gestação, aos planetas mesmo, tá? Então, pegando um período de gestação de 9 meses, você pode fazer uma associação de cada mês a um planeta. E nesse caso, você tem um período gestacional normal de 9 meses, mais 7 planetas clássicos. Então, você pega desde o primeiro mês, na ordem de Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio, Lua, e depois mais 2 meses finais que voltam para uma representação de Saturno e Júpiter. Mas eu já vi alguns astrólogos pegando o período de 9 meses de uma gestação comum, normal, e fazendo a divisão exata com os 7 planetas, onde cada um dos planetas assume um pouquinho mais do que um mês do período da gestação. A ideia básica é, então, você pegar esse período de preparação da alma como período gestacional e conciliar com a preparação da alma descendo a escada ali das esferas até chegar ali no mundo sublunar. E com quais elementos você pode fazer essa interpretação? Calculando a carta da lua pré-natal. E eu falei para vocês que não é muito comum a gente calcular uma carta para alunação pré-natal na astrologia tradicional, porque nós já temos esse ponto na própria carta natal, que aparece ali como um termo de são, né, que é a Syzygia Antinovitatem. Mas softwares, por exemplo, como o Astro.com, calculam uma carta, o Astro-SIC também, calculam toda a carta para o momento da alunação pré-natal. Você pode fazer essa comparação das posições planetárias, especialmente na carta pré-natal, em comparação com a sua carta natal, para entender o que sua alma trouxe. Então, eu pego ali Saturno na carta pré-natal, Saturno na carta natal. Ele, como que está aqui nessa condição? Muda de casa. Júpiter, como estava na carta da lua pré-natal para a carta natal. Marte, da mesma forma. E como você vai analisar? Então, eu vou trazer aqui algumas chaves importantes para você considerar nessa comparação. A primeira é a posição por casa. Essa será um pouco mais evidente, porque do período da alunação pré-natal para o período do seu nascimento não ocorre muitos dias, não temos muitos dias, no máximo 15 dias ali de diferença da lua nova para a lua cheia.
e vice-versa. Planetas muito lentos, como Saturno e Júpiter, não vão mudar de signo muito rapidamente, a menos que você já tenha na carta da alunação pré-natal um deles muito para o final do signo, e aí isso pode acontecer de, no momento do nascimento, ele já ter mudado para o signo seguinte. E isso pode ser um assunto bastante relevante do que a alma traz para a experiência antes do nascimento e de como ela já se constitui no momento do nascimento de uma forma diferente. Mas outros pontos que você pode analisar é a constituição de posição por casas. Lembrando que as casas angulares, a casa 1, a casa 4, a casa 7, a casa 10, são importantes e proeminentes. Isso altera com muita relevância da carta da lua pré-natal para a carta natal. Sai de uma casa cadente e vai para uma casa angular, isso é bastante significativo, porque já do momento do nascimento melhora as suas condições. Mas pode até acontecer numa constituição inversa. Na carta pré-natal, você ter um planeta colocado em uma casa angular e na carta natal ele já estar em uma casa cadente. Então, para os temas relacionados àquele planeta, o que tem uma representação no que ele indica na tua carta, pode ter uma diminuição de potencial. E essa comparação pode ser feita com os elementos que eu já indiquei nos vídeos anteriores. Aspectos bons com Vênus e Júpiter, que são os aspectos de sextil, de trígono ou mesmo conjunção, são indicações muito favoráveis. Enquanto os aspectos de quadratura ou oposição com Vênus ou Júpiter são menos favoráveis, mas não são indicações de problemas, somente de diminuição de quadro de prosperidade e proteção. No quadro seguinte, quando observamos a relação com os maléficos, que são as indicações mais problemáticas, o que temos? Quadraturas, oposições ou conjunções com Marte ou com Saturno são indicações de diminuição do quadro, de falta de proteção ou mesmo das grandes adversidades e necessidade de esforço. Ao passo que sextil e trígono, mesmo com Marte ou Saturno, não são indicações muito graves, mas também não têm uma representação de prosperidade, de um esforço, talvez. Essas observações são interessantes além das constituições de posição por casa, das alterações. E é nesse contexto, você deve levar em consideração o que cada um dos planetas representa em temas básicos. Por exemplo, Saturno tem uma representação sobre as limitações, sobre os impedimentos, sobre as faltas, escassez de maneira geral. Já Júpiter tem uma representação sobre proteção, benefícios, apoio, sorte e a constituição mais religiosa ou espiritualista. Marte tem uma representação sobre a capacidade de briga, de luta, dos ferimentos, dos cortes, mas também do embate e da iniciativa. O Sol tem uma representação sobre sucesso, realização, o brilho, o alcance de visibilidade. Vênus tem representação sobre o amor, o romance, a realização dos desejos, o plano das artes, as habilidades artesanais, por exemplo, e a satisfação em um nível físico de maneira geral. Mercúrio tem uma representação sobre o plano do intelecto, a habilidade racional, a capacidade produtiva da mente de uma maneira geral e o potencial da fala também de alguma forma. E a Lua tem uma representação sobre a constituição mais emocional, a capacidade da percepção, a mobilidade, a capacidade de interpretação do nativo. Levando em consideração esses assuntos básicos desses planetas e ainda a posição por casa da carta da Lua pré-natal para a carta natal, a relação com os planetas benéficos em aspectos favoráveis e com os maléficos em aspectos desafiadores, você tem informações valiosas para conseguir entender como a sua alma veio se preparando e como ela se encarnou. Ela melhora o quadro dela ou piora? É bastante provável que você encontre situações medianas. Alguns planetas melhoram a sua constituição, enquanto outros podem piorar a sua constituição. E é assim que a vida é feita mesmo. Nem sempre a gente vive num mar de rosas, como também nem sempre vivemos submersos em caos profundo. A vida é cheia mesmo dessas nuances. Nesse vídeo eu trouxe uma chave muito importante e profunda para você investigar um pouco mais sobre a sua alma e o momento da preparação antes do encarne. Com esses elementos você consegue ter bastante profundidade e se entender na questão do autoconhecimento, o que você veio realizar nessa experiência terrena.
Compare isso também com a lua do terceiro dia, do sétimo dia e do 14º dia, para compreender como são os passos seguintes após a encarnação. Mas eu acredito ter trazido aqui elementos bem profundos aí para o seu trabalho de autorreflexão. Me diga se você gosta dessa abordagem, porque na astrologia tradicional temos muitas ferramentas para entender esse contexto da alma e de como podemos experimentar um pouco mais os temas mais subjetivos da vida. Eu agradeço a você que assistiu o vídeo até o final. Um abraço muito forte. Se puder curtir o vídeo para me ajudar a divulgar o canal, agradeço bastante. Pode compartilhar com seus amigos também e deixar o seu comentário aqui. Muito obrigada, até nosso próximo vídeo. Então, até mais.